estamos aqui com a irmã Sonja, que amavelmente aceitou, recebeu o nosso convite de estar aqui hoje à noite para falar sobre um assunto muito importante que é a mulher cristã. Gostaria de apresentá-la para vocês. É a irmã Sonja Maria Paixão Paiva, ela é médica ginecologista e também é líder de mulheres e do coral e ação social na Igreja Batista União de Manaus. Irmã Sonja, muito obrigada por estar aqui. Sei que o seu tempo é corrido, mas eu agradeço muito. Eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, né, de Jesus, que Amém. Sempre é muito bom. Amém. Bem, Dia das Mães foi agora, né, recentemente, no segundo domingo de maio. Estamos no mês das noivas, ou seja, muitas referências às mulheres aí. Não sei nem se ainda comemoram o mês das noivas, mas enfim. E aí a gente tem o objetivo hoje de falar um pouco sobre a mulher cristã. Então, eu gostaria de lhe perguntar, como a senhora vê a mulher cristã de hoje? Como é que a senhora descreveria? É assim, Micaela, para mulher cristã é uma mulher que é seguidora de Cristo, né? É aquela que acredita que realmente Jesus é o único salvador da vida dela. Ela tem comunhão com Deus Pai, tem comunhão com o Espírito Santo, é aquela mulher que testemunha da fé onde ela estiver, no trabalho, na sua família, na escola, com os amigos, ela fala daquilo que ela vive. Então, hoje em dia eu vejo assim, pelo menos 3 tipos de mulheres cristãs que eu poderia citar. A primeira é aquela que, tipo assim, ela é uma mulher que ela ou cresceu na igreja, ou ela está na igreja, mas ela não se aprofunda no conhecimento da palavra, né? E a Bíblia diz que ela pode ser levada por toda sorte de doutrina, porque existem mulheres que elas são fiéis, elas são mulheres dignas, são mulheres íntegras, mas, tipo assim, elas vão na igreja no final de semana e Jesus, a palavra, o ensinamento acaba ali. Jesus não veio na Terra para nos fornecer apenas uma refeição por semana, né? Ele é a fonte da vida, é a fonte da palavra, é a fonte da água da vida. Então, o que eu vejo em relação a essas mulheres é que realmente elas precisam ter uma vida de intimidade com Deus, buscar a face do Senhor, não só no domingo de culto, não só na programação das mulheres, não se alimentar só do que o pastor, ou o dirigente, ou a líder de mulher vai ministrar, porque desse jeito é muito fácil você ser enganado, não é verdade? Você seguir a linha do seu pastor, a linha do dirigente da igreja, ao passo que se você realmente conhece a palavra, você não vai conseguir ser enganada. Elas não são maledicentes, mas elas são, tipo assim, acomodadas. E o que eu tenho para dizer para essas mulheres é que o Senhor, ele tem muito mais para nos oferecer. Se a gente lê a palavra, o mesmo versículo, 15 vezes no dia, 15 vezes ao dia, nós vamos ter revelações referentes àquele versículo de maneiras diferentes. Então, o nosso maior mestre, o nosso maior ensinador de palavra, o nosso maior professor é o Espírito Santo. E quando nós lemos, quando nós buscamos a face do Senhor, nós somos alimentados. O segundo grupo de mulheres que eu vejo são aquelas que, tipo assim, estão na igreja, aceitaram Jesus como Salvador ou não, mas mais por um modismo, ou porque vai com alguém que está namorando, ou com alguém que está apaixonado, ou com um grupo de amigos, ou por conta da própria família, mas assim, elas estão na igreja, mas elas flertam com o mundo, né? Vão para a igreja, mas também vão para shows do mundo, vão para barzinhos, elas se vestem de maneiras não decorosas, muitas vezes o que elas falam são palavras torpes, imoralidades, indecência. Então, existe um vínculo muito forte com o mundo, é o que no jargão da gente fala, né? É o crente Raimundo, que tem um pé na igreja, mas tem um pé no mundo. E para essas mulheres, infelizmente, o que eu tenho para dizer é a palavra do Senhor, que ele diz que porque não és nem fria, nem quente, porque você é morna, ele vai vomitar. Quer dizer, esse tipo de mulher, elas causam náusea ao Senhor.
Então, a gente tem que refletir, porque, mais uma vez, a palavra, se a palavra nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós precisamos buscar na leitura da palavra, no devocional diário, precisamos buscar individualmente Deus, porque Deus, ele é um Deus individual. Ele é um Deus para mim que é diferente do que é um Deus para você, não é, Micaela? Ele vai tratar os meus pecados, as minhas deficiências, as minhas dificuldades de maneira diferente do que vai tratar uma irmã que tem, assim, necessidade de relação sexual ilícita, que gosta de beber, que gosta de fumar, de usar droga, de estar em festas. Então, cada vez que nós mergulhamos na palavra, o Senhor fala conosco de acordo com aquilo que nós precisamos naquele dia, precisamos para nos fortalecer, para nos libertar. E o que eu digo é assim: mergulhe na palavra, porque o Senhor tem muito para te ensinar e Ele pode te ajudar a superar qualquer vício, qualquer vínculo com o mundo nocivo que você possa ter. E o terceiro tipo de mulher cristã é aquela que realmente tem vida devocional, ela conhece a palavra, ela louva, ela adora, ela separa um tempo para estar na presença do Senhor, ela frequenta a igreja não só por um ritual ou um programa de final de semana ou durante a semana, mas ela frequenta para buscar entendimento, para buscar a face do Senhor. E essa mulher, onde ela está, ela reflete a glória do Senhor, ela reflete o caráter do Senhor, porque isso está incrustado na vida dela, não é verdade? É como quando Moisés voltou do monte, ele brilhava por conta da glória de Deus. E nós, quando nós estamos envoltas no Espírito, quando nós estamos com o nosso vaso, né, cheio do conhecimento e da glória de Deus, nós vamos refletir isso na vida de outras pessoas, das pessoas que nos cercam. Então, esses são pelo menos os 3 tipos de mulheres cristãs que eu vejo, que algumas realmente são cristãs, algumas estão sendo envoltas aí em doutrinas que não são boas, e outras ainda estão divididas entre a igreja, o conhecimento da palavra, o Senhor e o mundo. Uhum. É uma boa descrição, porque realmente a gente acaba encontrando isso em várias idades, né? Diferentes do que é ser uma mulher cristã. E em relação à submissão ao marido, a gente sabe que esse é um tema bem, às vezes, ali que gera umas discussões na igreja, e hoje em dia está muito em voga algumas questões relacionadas a isso, né? Movimentos feministas, alguns até dizem que Paulo era machista, enfim. Mas aí... E eu já ouvi isso de mulheres cristãs, né? Não, Paulo era machista, por isso que ele escreveu algumas coisas em relação à mulher. Então, em relação à submissão ao marido, irmã, o que a senhora pensa sobre isso? E a senhora acha que essas coisas que eu citei agora, feminismo, isso dificulta que as mulheres mais jovens elas exerçam essa submissão? E que tipo de submissão é essa que a Bíblia descreve? Assim, primeiro, Micaela, a gente tem que entender que submeter-se é você entregar tudo, né? O seu entendimento, os seus sentimentos, a sua força, tudo aquilo que você tem em favor de uma pessoa que está numa posição acima de você. A Bíblia, lá em Efésios 5:22, ela diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Primeiramente, nós somos submissas ao Senhor. E depois, nós realmente somos submissas ao nosso marido, mas o que as mulheres têm que entender é que essa submissão não é a pessoa do marido, é a missão que ele tem dentro de casa. Ele é o líder espiritual de cada casa. E quando, eu acho assim que é muito fácil nós nos submetermos quando nós entendemos qual é a missão desse marido. Se a gente está submissa à missão do marido, e você entende qual é a missão dele, que também está escrito aqui em Efésios, eu vou ler para a gente ser mais específico, diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.
Aí aqui, é uma missão sacrificial. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Mas olha qual é a missão do marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Jesus morreu pela igreja. Por quê? Para santificá-la. E aí, depois, no versículo 27, ele diz assim: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A missão do marido tem tudo a ver conosco. Então, se nós somos submissas, nós vamos estar ajudando o nosso marido a nos apresentar santas, puras, sem mácula, irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, a missão dele é nos tornar capazes de vivermos uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Então, quando você entende isso, não eu sei que, como você falou, as feministas, né, a questão do machismo, eu não acredito que Paulo era machista, porque olha o que ele diz. Qual é a missão do marido? É ajudar a esposa. Então, o problema é que nós crescemos sem entender essa missão. Eu acredito assim que as mulheres, antes de elas casarem, elas deveriam mergulhar nesse texto. Não assim, não só ler, sabe? Estudar realmente, ver se elas são capazes de realizar isso daí, porque o casamento, se ele tiver essa parte da submissão aí em voga, funcionando, é 50% de chance de ele dar certo, não é verdade? Porque a gente, tipo assim, a gente vai entender que nós somos o quê? Auxiliadoras, nós somos ajudadoras do nosso marido. E ele tem uma missão, e essa missão é cuidar de nós, é cuidar dos nossos filhos, é ser o provedor, é ser aquele que aguarda o impacto, né? Tudo que é de ruim vai primeiro ele que tem que resolver, porque assim, Deus nos criou diferentes, a gente não pode achar que nós somos iguais aos homens. Intelectualmente, eu creio que sim, com capacidade laboral também, mas fisicamente nós não somos iguais. Nós somos mais emocionais, nós somos mais frágeis, nós temos mais dificuldade de ser, tipo assim, de tomar uma decisão ali naquela hora rápido, e essa questão do feminismo, ela destrói muito esse papel da mulher. E por conta disso, nós crescemos com filosofias que nos ajudam a crer que nós não devemos ser submissas. Eu vejo assim, existe uma grande quantidade de divórcios hoje em dia, e por conta disso, normalmente, as mulheres, elas assumiram o papel de cuidar, né, dos filhos, trabalha para sustentar, cuida do filho, é ela que vai impor os valores dentro de casa. Então, como é que os filhos crescem? Eles crescem vendo que quem cuida de tudo, quem manda em tudo, é a mãe. Aí, quando a filha vai casar, o que ela vai replicar? Essa imagem da mãe que cuida de tudo, que toma decisão, que não aceita isso, não aceita aquilo, e torna o relacionamento muito difícil. Por outro lado, existem pais que criam os seus filhos homens com esses valores machistas, de não amar, de não cuidar, de desprezar, de dizer assim que você lavar uma louça, isso daí não é a tua obrigação, é a obrigação da mulher, e não é. Os dois estão ali para se completar. É isso que a Bíblia diz, vocês vão ser um só. Então, eu tenho obrigações, eu tenho, mas o meu marido também pode me ajudar, não é verdade? Claro. E a questão do feminismo, ele deturpa isso. É como se, tipo assim, se o marido me pede um copo de água, ele está sendo machista, eu não posso dar um copo de água para o meu marido, ele se quiser que levante, vai lá. E a gente não vê que muitas das vezes a gente precisa, e eles fazem isso sem problema nenhum. Então, é uma questão, eu vejo que é cultural. Nós precisamos trabalhar isso na vida dos nossos filhos, ensinar às meninas o que é realmente a submissão e aos meninos que têm que respeitar a mulher, que têm que respeitar a fragilidade, que têm que entender, que tem que cuidar, que tem que amparar, porque a sociedade hoje em dia vive um casamento totalmente diferente, né? Você casa para que o outro te faça feliz, e na realidade o casamento é o contrário. Você usa aquilo que você tem, as suas armas, o seu amor, a sua atividade, justamente para
causar felicidade no outro. Então, eu vejo assim, se nós entendêssemos realmente o que é a submissão, seria muito fácil para uma mulher ser submissa. E agora, sim, lógico, nós somos submissos primeiro ao Senhor. Então, tudo aquilo que está fora do que é bíblico, do que é ordenança bíblica, nós não devemos nos submeter. Se nós vivemos um relacionamento abusivo, onde o marido te obriga a fazer práticas que não estão na Bíblia, se ele bate em você, se ele é abusivo, se ele te faz sofrer, você não é obrigado a ser submissa a esse marido. Mas também lá em Coríntios, ele diz, né, que se o seu marido não for crente, que pelo seu agir, ele aceite Jesus, ele veja Jesus na sua vida. Então, não é que, tipo assim, se ele não entende isso, vamos estudar, vamos sentar aqui, vamos tentar entender, vamos procurar auxílio de outras pessoas, e também a gente tem que cuidar da nossa língua, da nossa atitude, para que ele veja Cristo em nós, porque também se o marido não vir Cristo na gente, por que ele vai querer, né, uma mulher que é uma goteira, que fica só ali perturbando, e não reflete a glória de Deus. Então, é isso que eu entendo sobre a submissão. Muito bom. Até porque a gente vê que o inimigo, ele trabalha muito em frustrar os planos que o Senhor tem para nós e que são os melhores, né? Exatamente. Então, traz essa deturpação do papel de homem e de mulher, e aí a gente vê a confusão que a gente está vendo na sociedade hoje em dia, né? Mudança, inversão dos valores, inversão dos papéis, os divórcios, as traições, os abusos, até mesmo em famílias cristãs, a gente infelizmente vê isso acontecendo. Então, a gente precisa voltar para os princípios bíblicos, lá o início que a senhora falou, né? Ser uma mulher que está aos pés do Senhor para poder exercer aquilo que tem, o que foi designado para nós, né? E não... Inclusive, né, Micaela, no final dessa parte de Efésios, lá no versículo 33, ele fecha assim dizendo: portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Os homens, eles são ordenados a nos amar como se eles estivessem amando a eles mesmos, e nós temos que respeitar. Então, eu acredito que se nós estudarmos essa questão da submissão, é mais fácil de nós conseguirmos ser submissos. E sermos felizes num matrimônio saudável. Exatamente. Né? E aí, agora, irmã, a gente sabe que no Ministério com Mulheres, porque algumas pessoas que podem estar nos ouvindo não são batistas ou não são batistas da Convenção. E a gente sabe que nas igrejas batistas da Convenção existe a mulher cristã, né, em ação, como ministério, como departamento, e ela tem as organizações filhas, né, a JCA, Amigos de Missões, e aí também ali as mulheres dessas organizações filhas estão dentro da MCA. Mas algumas igrejas não funcionam de maneira diferente, tem o grupo de mulheres, departamento de adolescentes e jovens, não que nas igrejas da convenção não existam também, mas enfim, tem toda essa diferença. Mas aí, especificamente em relação à mulher cristã casada, onde no grupo de mulheres há uma amplitude de idade, né? Por exemplo, tem uma irmã lá com 40 anos de casada, 30 anos de casada e tal, e eu costumo dizer que o rito de passagem da igreja para a vida adulta é o casamento, né, nas igrejas. Então, você casa, não importa a idade, você já é senhor e senhora. E aí a gente vê também aí os casais jovens entrando nesse mundo aí, e como é que uma líder de mulheres pode trabalhar com tanta diferença de idade? É assim, Micaela. Na minha igreja, existem as líderes de adolescentes, líderes do Ministério de Jovens e líderes das mulheres, e também existe um Ministério da Terceira Idade. É lógico que, assim, as programações de mulheres, nós procuramos sempre investir em temas que acoplem todas essas faixas etárias. Mas o que nós realmente vemos é assim, que na programação de mulher que é fixa, normalmente
tem aquele grupo, né, que são as mulheres mais maduras, as mulheres já viúvas, as idosas. As adolescentes, elas um pouco frequentam, as jovens, quando casam, realmente, normalmente elas passam, que eu entendo assim, que o adolescente, ele tem que ter uma administração voltada para a faixa etária dele, não é verdade? E as ansiedades, as dúvidas, e até o palavreado, o que a gente trata é muito diferente de uma mulher já madura. Os jovens, eles estão numa faixa que eles não são nem criança, nem adolescente, e também não são adultos, assim, maduros, mas que dá para acoplar mais. Então, na minha igreja eu não tenho essa dificuldade, porque existem líderes separados, mas quando nós temos programações do grupo de mulheres geral, nós sempre procuramos investir em temas que sejam, tipo assim, que interessantes para todos. E é lógico que quando tem os cultos ou as atividades, a gente sempre pede, né, para uma mulher mais adulta dar um testemunho, ou uma jovem, a gente procura integrá-las nas atividades, tipo, vamos fazer uma oração, vai contar um testemunho, para que elas se sintam parte daquele todo. Mas, realmente, se você for uma única líder para toda a faixa etária, eu acredito que para trabalhar você precisa ter uma divisão, pelo menos das mulheres mais maduras, em relação às adolescentes e juniores, e jovens, né? Porque a linguagem é diferente para você atingir, para até ser uma coisa que seja agradável para elas, né? E também que chame a atenção, que façam com que elas continuem participando das atividades, tem que ser direcionado, sim. Claro, né? Porque também, no caso de casais casados, né, não namorados, a demanda é muito diferente, né, de um Exato. casal de 30, 20 anos, com filhos e tudo, e um recém-casado. Então, pode ser muito desafiador, mas tem que ter essa sensibilidade, muita oração e sabedoria do Senhor para alcançar tudo, né? E aí, não se estressar com tanta demanda também, que dá pé para outra pergunta, né, irmã? Que nós mulheres, a gente sabe que a gente tem aquela dupla, que eu já não sei nem se é dupla, se não é tripla, jornada, né, que você trabalha. Hoje em dia, todas as mulheres, ou praticamente todas as mulheres, trabalham fora, filho, marido, casa e tudo mais. E aí a gente sabe que hoje em dia a gente tem um mundo muito acelerado, né? Nós temos tantas comodidades e ainda assim a gente vive num mundo que está cada vez mais fazendo com que a gente corra, corra e corra. E aí eu queria que a senhora pudesse falar para a gente, com tantas responsabilidades para cumprir, como é que isso pode afetar a saúde, a nossa saúde como mulher, e que males podem surgir a partir desse estresse, dessa correria, dessa falta de descanso. É assim, Micaela, em relação a mulheres líderes, né? Eu teria alguns conceitos. Primeiro, você se cercar de uma equipe que tenha o mesmo pensamento, com quem você possa contar, e dentro dessa equipe você distribuir funções. Por exemplo, eu tenho uma equipe que alguém é responsável pelo acolhimento. Então, olha, vai ter culto dia tal. Aí ela diz, vou fazer, elas brincam, minha chefa, minha líder, vou fazer isso aqui, tudo bem. Elas vão se responsabilizar por aquilo. A outra vai se responsabilizar pelo lanche, pela comida, vai ser isso. E tipo assim, você consegue naquele dia, você sabe que você vai entrar naquela programação e vai estar tudo realizado por equipes, alguém vai cuidar da decoração. É lógico que o líder, ele vai, como é que eu vou te dizer? Ele junta tudo isso na questão de aprovar ou não, mas quem vai executar são outras pessoas, porque se nós formos fazer tudo, a gente vai se cansar muito. Outra coisa é que você, dentro da liderança também, você não tem que ter medo de ser substituível. Você não tenha medo de passar a palavra para alguém que você acha que um dia ela vai tomar o meu lugar. Não faça isso, não tenha esse medo, porque do mesmo jeito
que você está ali, porque o Senhor te colocou. Se Ele quiser te tirar, Ele vai te tirar de alguma maneira, e você dando ou não oportunidade para outra pessoa, pode ser que ela venha ocupar o teu lugar. Então, não fica estressado com isso. Não, isso aqui é meu, eu não vou compartilhar, eu não vou... Isso aí aumenta o estresse e é muito desgastante para um líder. Outra coisa que nós precisamos abraçar, nós precisamos dar palavras de conforto, nós precisamos orar com as pessoas que chegam até nós precisamos exortar quando necessário. Isso daí é estressante para um líder de qualquer ministério, mas nós temos que entender que a liderança do ministério é a liderança do ministério. Você pode ter várias opiniões, mas a palavra final é sua. Só que, para você dar essa palavra final, você tem que ter uma vida de oração, né, Micaela? Para que o Senhor, Ele sempre esteja te guiando naquilo que é o que Ele deseja. Eu sempre oro assim: Senhor, cativa a nossa mente ao Teu Espírito Santo, para que tudo que vai acontecer seja um plano Teu. E eu vejo essa questão da oração, ela é essencial para que nós consigamos, assim, nos acalmar, para que nós consigamos também entender que tudo está na mão do Senhor. Até aquela história do machado. Quando você vai cortar uma madeira, é muito mais fácil se o machado estiver amolado. Na liderança é a mesma coisa. Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai ministrar, quando você vai executar qualquer função, é muito mais fácil se você tiver antes orado, porque você vai estar amolando as tuas ferramentas, aquilo que você tem, com a presença do Senhor, né? Em relação à nossa vida de mulher, não ministro, mas secular. Esse estresse, como eu falei, hoje em dia, antigamente as mulheres, elas cuidavam só da sua casa, do seu filho, do seu marido, e elas reclamavam muito que elas queriam ter a mesma posição dos homens. Hoje eu já digo assim: meu Deus, eu queria tanto poder ficar só em casa cuidando do filho, do marido, dos netos, mas infelizmente a sociedade mudou, não é verdade? E aí, por conta disso, nós temos uma carga horária tripla, né? A gente tem a nossa família, nós temos o nosso trabalho fora de casa e ainda temos as nossas obrigações ministeriais. Então, às vezes, você corre, sai daqui, corre para ali, vai para lá, e isso daí te causa um estresse. Existe um hormônio que é, assim, tem vários, mas, por exemplo, o cortisol é chamado o hormônio do estresse. Ele é liberado no nosso corpo para controlar a nossa pressão, para fazer nós dormirmos de noite, para ajudar na nossa imunidade. Mas se nós vivemos cronicamente estressadas, ele causa um distúrbio. Isso daí ele vai fazer, a gente não consegue mais perder peso, nós não conseguimos dormir, porque ele aumenta de manhã e baixa à noite para que nós possamos dormir. Ele transforma as proteínas que nós comemos em açúcar para nos dar energia. Mas se ele não tiver na faixa normal, ele vai nos dar celulite, vai dar problema para nós dormirmos, vai dar problema de pressão arterial, vai dar problema no sono. Então, o conselho que eu dou, assim, no geral, para nós mulheres, como médica, é que nós devemos ter um tempo para nós. Precisamos parar em algum momento do dia ou em algum momento da semana. Nós precisamos ter um tempo de lazer. Ou então, que não seja de lazer, mas que também não seja um tempo que você esteja realizando alguma atividade. Você precisa parar para fazer alguma coisa que você gosta. Costurar, bordar, ver um filme, tomar um sorvete, ir no cinema, ir na praia, no Igarapé, no nosso caso aqui de Manaus, né? Nós precisamos de lazer para justamente o nosso corpo diminuir o impacto do estresse da semana. Nós precisamos fazer exercício físico. Exercício físico é uma coisa muito importante para regular os nossos hormônios, para baixar a nossa taxa de colesterol, para ajudar o nosso coração a bombear melhor e, assim, diminuir o risco de ter as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam mulheres, né? Infarto e os AVCs, ou isquêmicos ou hemorrágicos. Nós precisamos também visar um pouco a nossa alimentação.
eu estava assim, 10 quilos mais gorda, e eu não conseguia mesmo começar a mudar isso daí. Eu sabia que eu estava ruim, eu não conseguia andar direito, eu não dormia direito, eu sentia dores articulares, eu não conseguia subir uma escada, vou falar em relação a mim. Uhum. E aí a minha filha chegou para mim e disse assim, mãe, você sabia que você é templo do Espírito Santo? Aí eu falei, lógico que eu sei, minha filha. Ela falou, e você sabia que você tem que cuidar do templo do Espírito Santo? Eu entendi o que ela quis dizer. E a partir dali eu falei, olha, Senhor, eu preciso que tu me ajude, porque se depender de mim, realmente eu vou comer doce, vou comer besteira, eu vou, no exercício é horrível. E aí eu entrei num propósito e eu consegui emagrecer 10 quilos, Micaela. É assim, você realmente precisa ver o que é prioridade na tua vida. E fora isso, precisamos fazer os nossos exames, né, regulares, o preventivo, mamografia, os exames do coração, gente, porque mulheres, principalmente depois dos 50 anos, se elas têm uma vida muito estressada, elas têm grande chance de infartar ou de ter AVC, isquêmico hemorrágico. Então, é um combo, não é uma coisa só. Mas, assim, você precisa ter um grupo de amiga que você passe uma tarde lá sorrindo, falando besteira, comendo, né? Para que a dopamina aumente, os hormônios bons eles aumentem, a ocitocina, abraça, beija, conversa, tenha momentos de lazer. Você precisa dar um break, assim, dar uma parada no teu ritmo. Por mais que você, durante a semana, tenha um ritmo muito pesado, mas procura tirar um dia da semana para você ter um momento de lazer. Faça seus exames, faça os exercícios, procure comer melhor, que assim a vida da gente vai, pelo menos, ser um pouco mais saudável. Com certeza. E olha, a senhora falando disso, como psicóloga, né, eu vejo a dificuldade das pessoas de várias idades em ter um hobby, que é isso que a senhora falou do passatempo, né, de descansar, de tirar um tempo, de desacelerar e de fazer exercício físico. É impressionante como hoje é difícil, e jovens, mulheres jovens, que eu ouço, eu não consigo ir para academia, eu não consigo fazer uma atividade física, eu não tenho hobby, eu não sei o que eu gosto. Então, é difícil mesmo, né? Porque a gente entra nesse ciclo aí, onde a gente está... Aí você chega em casa tão cansado que a única coisa que tu quer é te jogar e dormir. Mas precisa começar, entendeu, Micaela? Quando você começa, você vai e depois o teu corpo já sente falta. Então, você que está ouvindo aí, já vai se arruma numa academia. Não vai caminhar, vai caminhar, andar de bicicleta. Nossa, andar de bicicleta é bom demais. Em Manaus tem lugares, paisagens maravilhosos para isso. E aí, para terminar, irmã Sonja, que está maravilhoso a nossa conversa, né? Mas a gente, tudo que é bom, infelizmente, acaba. Que conselho a senhora daria para as líderes de ministério de mulheres que estão nos ouvindo agora e que, de repente, estão passando por um desânimo, ou estão enfrentando um desafio no ministério, ou para aquelas que estão ativas e felizes, enfim, para todas elas que estão nos ouvindo nesse momento? Eu acho que eu já até falei um pouquinho disso, né? Primeiro, você tem que se cercar de pessoas que você confie e que tenham, tipo assim, não vou dizer que pensem igual a você, mas que tenham a mesma visão de reino, de expandir o reino, de te ajudar, de caminhar, de te dar uma mão ali quando você precisa. Às vezes, eu compartilho sempre as minhas dificuldades, tanto com as minhas lideradas, quanto as mulheres mesmo, porque eu acredito que esse testemunho vai fortalecer a vida de outras pessoas. E, tipo assim, Micaela, você ser líder, as pessoas, muitas das vezes, elas acham que aquela posição de liderança é muito benéfico. A liderança, ela traz sobre nós um peso muito grande. Sim. Não é verdade? Para aquele líder que realmente é um servo do Senhor, porque você sabe que você não está trabalhando para um homem, você está trabalhando para um ser supremo que é perfeito, que é santo, que é lindo, que, tipo assim, te ama de uma maneira que você não consegue entender. Então, você tem
normalmente você busca fazer as coisas com excelência, e isso às vezes nos estressa. Todas as vezes que acabam as programações assim grandes da igreja, parece que eu pelo menos eu sinto como se eu tivesse levado uma surra, porque é a preocupação que você tem, né? Mas o que nós devemos sempre entender é que nós temos um companheiro de missão, não é verdade? Nós estamos ali, mas tem alguém que diz: não desanime, não tenha medo, apenas confie, porque eu sou o Senhor teu Deus que te sustento com a minha destra poderosa. Então, se você está tentando desistir, se você está desestimulado, se você não está se sentindo não é nem privilegiada, mas assim, honrada naquilo que você faz, tire os olhos dos homens. Amém. Eleve os seus olhos para Deus. Entrega tudo. A palavra fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E na outra palavra ele fala: entrega tudo, né, diante do altar. E o Senhor, ele vai curar aquilo que precisa ser curado, ele vai fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido. E se você realmente sente no seu coração que não é mais o tempo de você ser líder, não é mais o tempo de você realizar nenhuma função na igreja, entrega isso para o Senhor, pergunta dele, porque você pode desistir, não é verdade? Às vezes a gente tem aquele incômodo no nosso coração porque o nosso tempo naquele serviço determinado está para acabar. Então, nós precisamos orar, nós precisamos, acima de tudo, entregar tudo aquilo que nós somos, que nós temos, aquilo que nós almejamos dentro do ministério, para aquele que é o autor e o consumador de todas as coisas. Amém. Entender que nós não estamos sozinhos, que quando nós vamos realizar alguma coisa, ele está conosco, que o Espírito dele vai na frente. Eu sempre digo que tudo aquilo que o Senhor já sonhou, já preparou e tem preparado para nós no dia do evento, no dia do culto, no dia do seminário, que aconteça, que ele esteja na frente. É cansativo, eu confesso para vocês que muitas vezes eu já tive vontade de desistir, porque eu tenho uma vida profissional muito puxada, tem a minha família, mas aí muitas vezes eu pensei em desistir, o Senhor fala assim: cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Várias vezes. Aí uma vez, inclusive, eu ia entregar os ministérios, e eu fui numa oração, e um pastor que não me conhecia, ele cantou aquela música: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Então, Deus, ele vai falar contigo. Amém. Se é para parar, ele vai te dar autorização para parar. Se é para continuar, ele vai te fortalecer, ele vai colocar pessoas do seu lado que vão te ajudar. E não tenha medo de pedir ajuda do seu pastor, de alguém. Gente, ora comigo, vamos lá, me ajuda, estou precisando disso. Interceda por tal coisa na minha vida, por tal coisa no ministério. Eu acho que a chave de tudo é nós entregarmos a Deus aquilo que nós temos como dons, né? Pedir que ele realmente faça através de nós o que ele deseja, mas que também ele nos ajude, colocando pessoas ao nosso lado para nos ajudar também. E, acima de tudo, não desista, não desista. Se você estiver cansada, dá um tempinho, tira uma semana de férias, coloca alguém lá para assumir as suas responsabilidades, mas não desista se essa não for a vontade do Senhor. Porque se ele te colocou na liderança ou em qualquer cargo da igreja e você permanece lá pela vontade dele, ele vai te capacitar, ele vai te honrar, ele vai te fortalecer, ele vai te adornar, ele vai ministrar autoridade sobre a tua vida. E, minha irmã querida, não desista, é o que eu falo para você. Entrega para Deus, confia no Senhor, porque o Deus que você serve, que caminha com você nessa missão, ele é todo poderoso. Ele é o Criador, ele é o grande El Shaddai. Então, confia nele, é a palavra que eu tenho para essa líder. Amém, 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 amém. É maravilhoso ouvir isso, porque enche o nosso coração, né? Porque, assim, aí abrindo um pouquinho aqui, esse projeto o Senhor colocou no meu coração, e eu sempre peço que nas entrevistas ele seja glorificado e honrado. E eu senti agora que ele com certeza está sendo glorificado e honrado. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida,
Eu quero que a senhora saiba, conte com as minhas orações. Obrigada, O ministério em Manaus, na Igreja Batista União, cresça mais do que já cresceu, porque eu sei que ali no bairro da União ela faz a diferença naquela comunidade, né? E passa por dificuldade, porque obviamente o inimigo vem, mas eu sei que esse ministério é um ministério que realmente impacta a vida das pessoas, e com certeza a vida das mulheres ali é impactada com a sua vida. Então, irmã Sonja, um prazer. Esse projeto também me dá o prazer de conhecer pessoas maravilhosas. E eu quero agradecer pela sua predisposição, e que o Senhor continue usando e abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Amém. Obrigada, Micaela, mais uma vez pela oportunidade. Vocês que vão nos assistir, eu quero dizer que você, mulher, você é preciosa. Amém. A palavra fala que o seu valor excede o de finas joias. Pode ser que o mundo não te olhe, não te dê valor, que você se sinta marginalizada, mas saiba que existe um pai que te ama a ponto de entregar o seu filho para morrer em amor, em favor de você, para te ter eternamente ao lado dele. Nunca deixe de buscar esse Deus, nunca deixe de confiar nesse Deus, e saiba que para ele você é muito preciosa. Amém. Beijo no coração. Beijo para todas vocês. Tchau, Micaela. Tchau, irmã Sonja, muito obrigada.